O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, entrando na casa de vocês para falar um pouquinho daquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Ele faz na vida de cada um de nós. Hoje eu gostaria de começar esse programa de uma forma diferente. Eu queria falar para vocês uma mensagenzinha pequenininha de algo que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em Gálatas 5, capítulo 1. Você já parou para pensar na sua liberdade? O Senhor te deu liberdade. Jesus morreu naquela cruz por você. Ele morreu ali naquela cruz para que você fosse livre. Ele te livrou ali naquele momento de todo o jugo, de tudo aquilo que estava sobre a sua vida, de todo o seu pecado, de todas as coisas erradas que te prendiam, que te amarravam. Ele fez isso para que você fosse verdadeiramente livre. Mas você já parou para pensar o que você tem feito da sua liberdade? Você já parou para pensar o porquê dele ter feito um ato tão grandioso para que você pudesse ser livre? O Senhor falou isso ao meu coração e eu comecei a pensar o que eu estava fazendo com a minha liberdade, o que eu estava fazendo com a minha vida. E aí Ele ministrou ao meu coração que Ele me deu essa liberdade para que eu escolhesse servi-lo. Ele não vai me obrigar, Ele não vai te obrigar, Ele nunca vai obrigar ninguém a nada. Mas você é livre para escolher. E Ele espera realmente que você escolha o lado certo, que você escolha a coisa certa. Não por Ele, mas por você, porque Ele te ama. Deus sem você é Deus. Você sem Deus, eu sem Deus, não sou nada. Entendeu? Então Ele morreu por você que está em casa agora, por você que está passando uma grande dificuldade, por você que está num deserto, por você que está enfrentando crise com os filhos, com o marido, uma situação financeira. Ele morreu para que você fosse livre e para que você escolhesse servi-lo. E é isso que a gente vai ver no testemunho de hoje, liberdade. É estranho falar assim de liberdade, né? Mas é justamente isso que vocês vão poder ver no testemunho de hoje. Porque a pessoa que nós vamos entrevistar, a pessoa que vai estar aqui contando um pouquinho da vida dela, escolheu ser livre, escolheu ser salvo, escolheu obedecer. Mas antes dessa escolha, dessa opção pela liberdade, o caminho foi difícil. A guerra foi grande, a luta foi grande, não foi fácil. Mas ele escolheu e hoje ele é livre. E com a liberdade dele, ele escolheu servir ao Senhor. Hoje a gente vai contar um pouquinho do testemunho do presbítero Roger Cabral. Oi, Roger. Oi, olá. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a honra de estar aqui. A honra é toda minha e toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, porque dele. Foi por Ele que você está aqui. Sem dúvida. Foi Ele. Por Ele. Roger, eu sei que hoje, como eu falei na abertura do programa, você é livre. Literalmente livre. Mas essa liberdade custou, né? Muito. Um alto preço. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Lá no início, você nasceu num lar cristão. Como que foi lá o iniciozinho da sua trajetória? Não tive, não vou dizer a felicidade de ter nascido num lar cristão. Né? Não vou também dizer que, infelizmente não nasci num lar cristão, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Sim. Nasci numa família de classe média, normal, da década de 80, né, sem muitas projeções sobre Deus, sobre o que era Deus. Falava-se de um modo muito generalizado e a gente foi crescendo com aquilo. Algumas coisas me remetem ao passado e ficaram marcadas na minha mente, mas nada que me levasse literalmente ao caminho do Senhor naquele momento. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, mas vivemos, não podemos ser levianos e tentar tampar isso, mas sem Deus. Sem Deus. Sim. Falava-se, mas era não falar de boca para fora, não era o saber quem era, o que era e por que era. Mas era uma vida tranquila, né? Uma vida normal. Uma vida tranquila. Uma vida, como diz a palavra, aquele que não tem sabedoria.
Ah, existe Deus, minha avó falava de Deus, meu pai falava de Deus, fulano falava de Deus mesmo. Não vejo, não sei quem é. Na nossa época era Deus te abençoe, benção avó, benção avô, né? Exatamente. Deus abençoava todo mundo, na hora de dormir, obrigado Senhor, e pronto. Mas acho que nunca sentimos, nunca vimos verdadeiramente falar de Deus. E à medida que você foi crescendo, a sua vida passou por uma grande transformação, ainda na adolescência, né? A sua vida familiar, eu digo. Houveram algumas situações que mudaram essa história de tanta tranquilidade, pelo menos uma tranquilidade aparente. Muitas transformações. Separação dos pais, falta de dinheiro. Na época, me lembro bem que na época do ex-presidente Collor, que tirou o dinheiro de todo mundo, meu pai faliu e com isso a instabilidade familiar foi muito grande porque não tinha Deus. Não tinha dinheiro. Então, era um caos total, né? A gente totalmente desnorteado. Eu com meus 16, 17 anos, já trabalhava, mas começou a se perder uma referência que a gente achava que tinha. Vivia-se muito de achismo, né? Aquela coisa da família. Hoje eu vejo que não existia nada. Não existia essa coisa, essa perfeição que a gente busca na família hoje. Não, vivia 4 pessoas dentro de uma casa. Pai, mãe e 2 filhos. Tinha essa constituição família que a gente vê hoje, que a gente busca hoje, que a gente fala tanto hoje? Não. Muito pelo contrário. Hoje eu consigo ver claramente que vivíamos, nos tolerávamos, dizíamos até que nos amávamos, mas acho que no primeiro problema foi cada um por si e Deus por todos, e cada um foi para o seu canto, cada um foi tentar viver sua vida da melhor maneira possível naquele momento. E esse primeiro problema foi a separação. E aí foi cada um para o seu lado, cada um para o seu canto. Veio a separação dos pais, a qual culminou. Até os filhos falaram, pô, vocês têm que dar um jeito, porque do jeito que tá, não dá mais, tá incomodando todo mundo, tá ruim. Né? Depois de 26 anos de casado, eles se separaram. Eu já, se a minha memória não tiver falha, eu acho que eu já estava casado quando eles se separaram. Mas não deixou de ser um baque, não deixou de ser um trauma, claro. Porque mesmo não conhecendo essa família que Cristo fala tanto, ninguém casa para descasar. Sim. Né? Ninguém tem filhos para poder separá-los e por aí vai, né? Mas foi muito difícil, foi muito... Não vou dizer constrangedor, porque não é uma questão de constrangimento, de falar assim, eu sou filho de pais separados. Não, muito pelo contrário. Mas doeu. E eu tenho uma mania horrível de segurar muitas coisas e não me abrir tão fácil. Isso aqui hoje é um milagre. Glória a Deus. Mas não deixou de ter marca, não deixou de ter sequelas, a qual eu tentei, da minha maneira, minimizar o máximo possível para que não doesse. Eu sei que ela existe, mas fiz de tudo para não doer. Não doer. Né? E você acha que você tocou sua vida e isso teve reflexos também na sua vida, como não poderia deixar de ser, né? Claro. E você tocou sua vida, como é que foi? Você se casou, continuou trabalhando? Me casei, eu não consigo dizer se foi antes ou depois da separação dos meus pais, mas me casei, também totalmente sem uma base familiar. Na verdade, a gente não tinha orientação a 2 jovens que estavam casando, totalmente diferentes, de famílias diferentes, com conceitos diferentes. Também culminou num divórcio, culminou numa separação, mas por acharmos que a gente devia conquistar o mundo e fazer tudo do jeito que a gente queria, né? Ninguém nos ensinou que casando a gente ia ser só uma só carne. Sim. Ninguém nos ensinou que a gente tinha que guardar um pelo outro. Ninguém me ensinou que eu deveria morrer pela minha esposa. E também culminou numa separação muito dolorosa, muito triste. Da minha parte, muito triste, porque volta na mesma frase, eu não casei para descasar. Mesmo não sabendo o que eu estava fazendo. Mesmo talvez ter ido por comodismo, ter ido porque era o caminho natural, namorar tantos anos, noivar e depois casar, não tinha como fugir mais daquilo. Mas não casei para me separar. Muito pelo contrário, eu achei que seria diferente da minha história. Achei que seria diferente. Os meus pais se separaram, não tiveram uma vida legal, mas eu vou ter. Aquela frase do e viveram felizes para sempre, a gente, quando casa, você tem certeza que é para você, né? Eu quando tinha. Você cresce e lembra das historinhas, você fala assim, cara, não é bem assim. Talvez a gente vive eternamente, mas não viva tão feliz assim como diz os livros. Sim. Isso é triste se aprender. Muito. Isso é triste se aprender. E a gente só vai aprender isso depois da maturidade. Verdade. E a maturidade vai vir para uns com 30, uns com uns 40 e uns lá com 70. Isso que é o mais difícil da vida. E eu até acho que para alguns nem vem. Eu também acredito.
também acredito que há casos que não vem essa maturidade. Não é, eu acho. Que não vem. E esse divórcio que veio mesmo não contra a sua vontade, mas contra o que você acreditava, ele te levou para caminhos que até então você nem imaginava que poderia percorrer, ou que pelo menos você não fazia parte da sua vida antes, do seu dia a dia. Foi um 360. Tentei me agarrar em alguma coisa que me desse sentido para viver. Eu fiquei... Meu divórcio, acho que foi uns 4 anos que eu fiquei divorciado. E antes disso, eu trabalhava viajando, eu era caminhoneiro. E ficava muito tempo fora de casa, ficava muito ausente de casa. E isso foi me levando para outros caminhos, que não eram os caminhos de Jesus. Muito pelo contrário. Quem era lembrar de Jesus numa hora dessa? Nunca. Me divorciei e literalmente caí na esparrela, como o pessoal costuma dizer. Se existia um fim do poço, acho que eu cheguei perto. Literalmente perto. Você diz o quê? Noitada? Tudo que você imaginar. Bebida, mulher? Tudo. Era um cara do mundo. Onde, no primeiro momento do divórcio, a gente... Você tinha quantos anos? Ô, Carol. Mais ou menos. Uns 28, 30 É muito anos, novo, né? Uns 28, 30 anos. Quando você se vê divorciado, a primeira coisa que você quer fazer é tudo que você não fazia enquanto casado. Porque desde a comer culpa uma bandeja, era do casamento, desde né? comer um sorvete no pote sozinho, ou até sair para as baladas, para noitadas, e assim foi feito comigo, não foi diferente. No primeiro momento foi lindo, maravilhoso, no primeiro mês, aquela liberdade que te engana, que te sufoca, mas depois você cai na realidade. E aí, quando você caiu na realidade, mais uma vez a situação mudou, né? E aí, Roger, nós vamos parar um minutinho para que a gente tenha um intervalo rapidinho e a gente volta contando o que aconteceu quando ele caiu de verdade no mundo. É rapidinho.